Olá, turminha do quinto ano, tudo bom com vocês? Hoje, terça-feira, nossa aula de ciências. Eu espero que vocês estejam super animados, né? Até porque vieram aí de um feriado, né? Bem assim maravilhoso, de um final de semana comprido, né? Que foi sábado, domingo e segunda. Então todo mundo tá descansado, não tem desculpa de estar com preguiça nem nada, porque vocês descansaram bastante. Outra coisa que a tia Débora queria dar de aviso é que vocês, por favor, gente, enviem as atividades de vocês. Toda a vida a tia Débora tá falando isso, né? Mas é porque é muito importante que vocês enviem, tá bom? Claro que às vezes acontecem situações, quando tiver assim, alguma situação de você estar doente ou de você não poder fazer a tarefa naquele dia ou naquela semana, gente, avisa antes, tá? Porque aí a gente não constrange vocês a não colocar o nome na lista, tá? Porque assim, quando a gente coloca o nome da lista, certo? É para vocês verem se tá faltando alguma atividade, se não tá, né? Porque às vezes eu entendo que a vida, assim, principalmente dos pais de vocês depois dessa pandemia, deve estar muito corrida. Então a gente tem que se ajudar, realmente a gente tem que estar se ajudando, tá? Outra coisa que eu já falei na aula de matemática, a gente não pode, assim, colocar a atividade só na hora que a tia Débora colocar a lista. Por quê? Porque aí sempre você não vai estar seu nome, só vai estar seu nome da segunda vez. Aí eu acho que não é legal, tá certo? Então, esses avisos que a tia Débora tem para dizer para vocês. Hoje a gente vai fazer a correção da apostila. Vocês lembram dela? Pois é, teve gente que até não sabia mais nem onde estava ela. Mas tudo bem, né? Ainda bem que não houve nenhum prejuízo, até porque é um conteúdo que a gente estava estudando no módulo 3, que daqui a pouco a gente vai continuar com a revisão e que vai continuar na próxima semana, se Deus quiser e permitir, no módulo 4. Né? Então eu acho que mesmo que você não tenha encontrado a apostila, que isso acontece, certo? Você não vai ficar no prejuízo, tá bom? Então na apostila, né, explica sobre a luz no nosso dia a dia, sobre a luz no cotidiano, né, da vida das pessoas, que ela é muito importante, que ela serve para iluminar. Então os objetos que têm luz, seja natural ou artificial, são chamados de corpo luminoso, porque está sendo capaz de emitir luz. Então, exemplos de corpos luminosos, quais são? O sol, as estrelas, a lâmpada da sua casa, a vela da sua casa, a lanterna. Já um corpo iluminado é aquele que não produz luz, nem se for artificial, nem se for de forma natural. Por exemplo, uma cadeira não emite luz, certo? Então, e luz artificial é aquele que foi produzido pelo homem, e natural é aquele produzido naturalmente, proveniente da natureza, como o sol. Sabendo disso, que eu já sei disso, lá na página 193 da nossa apostila, tem para escrever que em cada fotografia, se a fonte de luz é artificial ou natural. Então, na imagem A, nós temos o sol iluminando um parque em Campo Grande, lá no Mato Grosso, em 2016. No ano de 2016. Olha que o sol que está iluminando, né? Não sei se ele está se pondo, mas tá bonito, né? Então aí, como é a luz proveniente do sol, que a gente não vai ligar na tomada, que não foi o ser humano, não foi o homem que fez o sol, nós dizemos que é natural. No B, nós temos rua iluminada por lâmpadas elétricas dos portes e pelos faróis dos automóveis em Londrina, no Paraná, também no ano de 2016. Então, nesse caso aí, nós temos a luz artificial, porque foi uma luz produzida pelo homem. C.
Garrafa PET com água sendo utilizada para iluminar um ambiente em Lagoa Santa. Gente, nesse caso aí é uma luz natural. Por quê? Porque tá lá no teto e o que tá iluminando essa garrafa PET nada mais é do que a luz do sol, tá bom? Observe as cenas a seguir. Nós temos uma menina que tá com a janela fechada e a luz acesa. E na B, nós temos dois meninos brincando, a janela está aberta, né? Em qual cena podemos dizer que há desperdício de energia elétrica? Nós vamos dizer que é na cena A, onde a Maria Clara está fazendo a tarefa de casa. Porque durante o dia, o ideal e o mais adequado é que aproveite a luz do sol, né? Então, a gente não vai colocar, fechar a casa todinha e acender as luzes, porque aí a gente vai estar desperdiçando energia elétrica. 2. Durante parte do século XIX, a iluminação das ruas e avenidas eram feitas por lampiões. Os acendedores de lampião eram os profissionais que acendiam os lampiões no fim da tarde e os apagavam ao amanhecer. No Brasil, somente por volta de 1879, a iluminação pública passou a ser feita com energia elétrica, sendo o Rio de Janeiro a primeira cidade a recebê-la. Então aí, gente, olha aí que legal. Antes, né, como não tinha energia elétrica, as pessoas utilizavam os lampiões e tinha uma pessoa, um profissional, que o trabalho dele era acender o lampião. Tanto acender quanto apagar quando fosse o dia. Isso é uma curiosidade bem interessante. Quando aceso, o lampião é uma fonte de luz artificial ou é uma fonte de luz natural? Gente, o lampião é uma fonte de luz artificial, porque precisa do homem para acender, tá? A B não precisava fazer, tá bom? Aí nós vamos para 195 sobre a luz e os objetos, certo? Onde a gente aprendeu também sobre alguns tipos de materiais. Nós temos os materiais opacos, os materiais translúcidos e os materiais transparentes. O que são materiais opacos? É aquele que eu não consigo enxergar através dele. A porta é um material opaco. O livro vai ser um material opaco, porque eu não consigo ver através dele. Certo? Já os translúcidos são aqueles que permitem uma passagem, uma parte da luz, né? Que incide sobre eles. Então, por exemplo, a gente pode dizer o plástico. Essa minha garrafa, a tia consegue ver através de uma pequena coisa meio borrada, então a gente diz que é translúcido. Já os transparentes é aquele que permite a passagem total de luz, não vai impedir de vermos. No caso aqui, as lentes do óculos da tia Débora é feito de um material transparente. E aí nós observamos, né, o esquema do bloqueio de luz quando luz passa, né, que nós temos a fonte de luz, pode ser o sol, pode ser uma lanterna, pode ser a lâmpada, é algo que está produzindo luz. Nós temos um corpo opaco, que é aquele objeto que a luz não vai atravessar, e o anteaparo, que é a sombra projetada. No exemplo que tem na página 196, a gente pode citar como uma brincadeira, né? De que quando falta energia, pega uma lanterna e tenta fazer imagens na parede. A lanterna seria o quê? Seria a fonte de luz. O material opaco seria as nossas mãos, porque tem gente que consegue fazer outras formas com a mão. E o anteaparo seria o quê? A parede, que era onde a sombra seria projetada. E aí na 197 se perguntava o seguinte:
Assinale a ilustração que representa corretamente a trajetória da luz que permite a Bruna enxergar a revista em quadrinhos. Primeiro, a luz vai primeiro para os olhos do Bruno, depois é que ele enxerga. Ou a luz ilumina a história em quadrinhos, que vai para o Lucas poder ver. Ou a luz e o Lucas olham para... como é que eu posso dizer? Seguem vendo, né, a revista em quadrinhos. Ou primeiro o Bruno vê as histórias em quadrinhos para depois ser iluminada pela lâmpada. Nesse caso aí, gente, o correto você vai marcar com um X o segundo quadradinho, tá? Primeiro, a lâmpada vai iluminar a revista para que o Bruno consiga ler. Na 2, ao desembaralhar as letras, você vai descobrir que uma das partes do olho humano é a pupila, tá bom? E na 3, você vai tinha que circular um corpo luminoso, aquele corpo que está passando luz, que é o Sol. Aí, com a luz, gente, com a luz do Sol, a gente aprende que há uma decomposição de luz transformando-se no fenômeno da natureza chamado arco-íris. O arco-íris nada mais é do que a luz branca do Sol que foi decomposta pelas gotinhas de água, certo? E quando a luz do Sol atravessa essas gotinhas de água, a gente vê o arco-íris porque a luz branca ela foi decomposta em 7. Então, na página 202, porque a 200 e a 201 a gente não tem esse material para fazer, né? A gente não tinha esse disco de Newton. Então, na 202 diz o seguinte: circule a sentença com informações incorretas e corrija no caderno. Então, quando a luz solar incide na superfície inferior de um CD, percebemos diferentes cores. Esse fenômeno está relacionado à decomposição da luz branca. Tá certo, gente? Se você observar, ele aparece várias cores, certo? B. O processo relacionado à formação do arco-íris é chamado reflexão. Está completamente errada. Então, você vai marcar o item B e vai consertar. O processo relacionado à formação do arco-íris é chamado de decomposição. No canto de reflexão, você coloca decomposição. E C. Na formação do arco-íris, as gotas de água funcionam como prisma de vidro no experimento de Newton, separando as cores da luz branca do Sol, que é justamente o experimento que tem pra gente fazer, só que não tem como a gente fazer, né? Então, o errado aí é o item B, e no canto de reflexão, a palavra correta seria decomposição. 2. Observe a fotografia a seguir. Nós temos o céu de um bairro do município de São Paulo, e aí está formando o quê? Um arco-íris. A. Que fenômeno natural está representado na imagem? O arco-íris. B. Assinale o processo sofrido pela luz branca que resulta na formação desse fenômeno natural, decomposição, tá bom? E C. Explique com suas palavras a formação do fenômeno natural apresentado na fotografia. Bem, gente, aí é uma resposta pessoal, mas que a gente pode colocar assim, ó. A luz solar branca, ao atravessar as gotículas de água da atmosfera, sofre decomposição. Essa decomposição resulta na formação do arco-íris. Então, por exemplo, a cor branca nada mais é do que a soma dessas 7 cores. Bom, a gente já concluiu a nossa apostila, então agora a gente vai para a parte do mais atividades, para concluirmos, né, o módulo 3 da parte de ciências. Olha aí, a gente já
vai concluir. Então, na próxima semana, se Deus quiser, a gente já vai para o módulo 4, tá bom? Então, nós vamos, certo, para página 242. Página 242, por favor. Pronto, vamos lá. Leia o texto abaixo e responda as atividades propostas. Gente, o que foi que a gente estudou nesse módulo 3 de ciências, tá? A gente estudou sobre as atividades humanas e recursos e conservação do ambiente, sobre os materiais do cotidiano e sobre a eletricidade. Então, a gente aprendeu que os seres humanos, eles modificam muito o ambiente em que a gente vive, né, para o seu próprio bem. Só que, infelizmente, às vezes acaba contribuindo para a devastação do meio ambiente, provocando diversos problemas ambientais, tá bom? E que existem os recursos naturais renováveis, que são aqueles que estão em grande abundância na natureza, e nós temos os recursos naturais não renováveis, que não está, né, em abundância na natureza e passa muitos anos para poder ele voltar a ser produzido. E aí a gente tem que ter um cuidado essencial com esses recursos não renováveis, tá? Nós aprendemos também sobre que alguns materiais, eles têm propriedades e por isso que acontecem certas coisas. Por exemplo, algo que é muito denso ou menos denso, né, está relacionado à sua massa, né? A questão da eletricidade, existem materiais que são bons condutores elétricos, como o cobre, e a eletricidade, você pegar um fio que conecta na tomada, você vai ver que ao abri-lo, você vai ver que tem alguns fios de cobre e aquele fio, né, de plástico ou de borracha que cobre aquele cobre te protege, é um mau condutor elétrico. Isso faz com que você não leve um choque ao ligar no interruptor. Nós também temos os bons condutores térmicos, que está relacionado à temperatura de um corpo, e os maus condutores térmicos, para não fazer com que a gente se queime. Então, tudo isso está relacionado. E nós temos também a eletricidade, né? Como a eletricidade, ela é importante no nosso dia a dia. Praticamente hoje a gente não faz nada sem a eletricidade. Então, vamos lá. Na 242 diz o seguinte: tem um texto para a gente realizar as atividades propostas. E nesse texto diz o seguinte, gente, ó, tem um filme, certo, sobre esse garimpo. Vocês não podem assistir por conta da classificação indicativa, mas que ele retrata justamente como essas pessoas viviam nesse garimpo, tá? E o garimpo da Serra Pelada foi, assim, nesse ano, na década de 80, assim, uma explosão. Muitas pessoas deixavam o emprego para ir para esse garimpo em busca de ouro, né, para enricar. Muitos enricavam da noite para o dia e perdiam esse dinheiro também da noite para o dia, porque eles não tinham um controle sobre o dinheiro e voltavam para o garimpo de novo. Infelizmente, o garimpo é uma atividade que maltrata demais, né, a natureza, né, porque vai cavando e fazendo com que o solo ele acabe sendo, né, sofrendo com a erosão e também, né, perdendo os seus nutrientes. Mas vamos lá. Situado na floresta amazônica, Serra Pelada foi o maior garimpo a céu aberto do mundo, atraindo para a região cerca de 90 mil pessoas. Entre os anos de 80 a 92, a exploração do ouro provocou a perda da cobertura vegetal e a formação de um grande buraco. Atualmente, esse buraco está cheio de água contaminada por mercúrio, usado para a separação do ouro. Complete as palavras com as letras que está faltando e, em seguida, escreva a palavra no local adequado
da sentença completando. Então, você vai descobrir as palavras que estão faltando para completar essas frases e está de acordo com esse texto da questão 1. Na 2, você vai circular de azul as usinas que utilizam recursos naturais renováveis, que é o vento, o sol, a água, que são recursos naturais renováveis. O vermelho é aqueles que são recursos naturais não renováveis, o petróleo, né, o mercúrio, enfim. 3. Mauro colocou 2 cubos de gelo dentro de um recipiente de alumínio e 2 cubos de gelo dentro de um recipiente de isopor, que ficaram fechados em um local que recebia luz solar diretamente. Assinale o recipiente no qual os cubos de gelo vai derreter mais lentamente. Né? Qual é aí nesse caso aí, você vai colocar qual é o isopor ou alumínio que é o mau condutor térmico, tá? É o isopor ou alumínio. E B, qual é a propriedade dos materiais que está diretamente relacionada à situação vivenciada por Mauro? Será que é densidade, dureza, condutibilidade térmica ou condutibilidade elétrica? Não sei, você vai pesquisar. E 4, identifique o tipo de usina elétrica que se refere cada uma das sentenças a seguir, pintando os quadros de acordo com a legenda abaixo. Então, nós temos as usinas hidrelétricas, a usina termonuclear, a usina termoelétrica e a usina eólica. E dependendo da definição de cada um desses, é que você vai pintar. Então, por exemplo, utiliza a queima de combustíveis como o carvão mineral ou o gás natural na geração de energia elétrica. Tia, eu acho que é a usina hidrelétrica. Então, você pinta de azul, tá bom? Isso foi um exemplo, tá? Então, vocês vão fazer, quando for na próxima aula, a gente faz a correção. E não esqueçam que vamos utilizar o módulo 4, tá bom? Tá ok? Então, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, que a nossa semana ela seja maravilhosa, repleta de muitas bênçãos, repleta de muita felicidade, gente. E um abraço, e eu devo dizer para vocês, como já é de praxe, o quanto a saudade eu tô de vocês, né? O quanto faz falta a gente conversar, a gente tirar brincadeiras, mas não sei quando a gente vai se encontrar, mas eu espero que em breve, tá bom? Então fiquem bem, fiquem em casa, se protejam e tchau, tchau!